Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Saúde mais Produtividade. Hoje vamos falar de um tema que está cada vez mais pujante na nossa sociedade, cada vez mais complexo também. A gente não sabe bem o que é, nem sabe como entender isso, nem sabe como encaixar na vida profissional, nem no dia a dia nosso. Eu estou falando dos neurodivergentes. Como eles vivem, o que comem, quem são, a gente vai descobrir agora com a nossa convidada especial, que é a doutora Jossana França. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Bruno. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente falando desse tema que é tão atual e tão importante na nossa vida, né? Assim, ultimamente vem crescendo tanto as descobertas, os diagnósticos, e isso vem facilitando o nosso entendimento, né, a respeito do assunto e facilitando também a vida de todo mundo, né? Principalmente de quem tem essas divergências. Prazer é todo meu em recebê-la aqui. A doutora Jossana França, que é médica e gestora em saúde, tem experiência em liderança assistencial e saúde corporativa, atuação em gestão estratégica, indicadores de implantação de projetos, foco em eficiência, em qualidade, em sustentabilidade e atenção do paciente, experiência em hospitais, operadores de saúde, setor industrial, é mãe atípica e é a nossa médica aqui do SESI também. Isso. Currículo vasto. Ixi. Então vamos começar explicando para o nosso público o que é neurodivergência. Então, a neurodivergência, no geral mesmo são pacientes ou enfim, né, colegas que têm uma função, eles fazem a função dele de forma diferente do padrão. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora que fala, né, para falar diferente do normal, porque não existe normal e anormal, Sim. né. Então assim, eles fazem a mesma função, só que de formas diferentes, às vezes mais aceleradas, às vezes mais atrasados. Dá um exemplo para entender Por melhor, né. favor. Então tem autistas, por exemplo, Tá. transtorno do espectro autista. O espectro é justamente para falar que existem vários tipos de autista. Então tem autista que não fala, tem autista que fala demais, tem autista que fala normal, né. Então, cada um vai ter seu desenvolvimento, da forma dele, né. O padrão ele serve igual média, né. A Sim. média tá ali, tem para cima, tem para baixo, então a neurodivergência é isso, ela não tá no padrão. Ele desenvolve, tanto que a gente fala, né, no CID, é transtorno de desenvolvimento global. Então tá mais ligado ao desenvolvimento e ao tempo de desenvolvimento, sendo que pode ser menor ou maior, do que em si alguma desordem ou e a gente repete muito, não se pode falar em doenças, esses pacientes não são doentes, Ok. né, eles só têm realmente transtorno de desenvolvimento. Aí eu te pergunto, você falou que são pessoas que funcionam fora do padrão. Isso, Existe um padrão? Porque 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem gente que é mais tímido, gente que é menos tímido, gente mais acelerada, exatamente. gente que é menos acelerado. Existe um padrão da sociedade como um todo? É porque na verdade a gente vai classificar diferente, né. Esse Tá. aí é um transtorno de desenvolvimento, e existe transtorno de comportamento, enfim, existe personalidade, caráter também, então Sim. assim, cada um, mas assim, o que eu mais, tento reforçar todas as vezes, é que numa empresa você adapta para tudo. Tem gente que chega de mau humor, tem gente que chega Sim. rindo, né, enfim, então, pensar num paciente com neurodivergência, num colega com neurodivergência ou um funcionário com neurodivergência, é justamente a gente conseguir se adaptar e ele se adaptar também ao ambiente. Eu acho que a palavra mais exata é adaptação. Então, quando eu falo padrão, é a média. Tá. Então, existem colegas mais, eh, simpáticos, outros mais não antipáticos, mais retraídos, Sim. né. Então você consegue adaptar ali, com esse aqui eu falo mais alegre, esse aqui eu já vou dar uma, né, pisada. Então acho que é essa questão mais de padrão, né, a gente entender quem tá aqui, quem tá ali e saber conversar. Eu sei que estamos falando de coisas diferentes, né? Mas quando eu vejo o padrão, eu já corro. Eu gosto de gente fora do padrão. Eu tenho uma fé com gente doida, porque eu me identifico, entendeu? Com Então, remédio ou sem remédio, doido? não, não, doido de ser um pouco distante da média das pessoas, realmente. Às vezes é um papo muito mais filosófico, a gente já está desvirtuando aqui do nosso assunto. Às vezes eu questiono muito.
né, a conduta das pessoas, da sociedade, atendendo certos padrões, Sim, né, que não necessariamente fazem sentido. Mas vamos voltar, porque eu sei que não é disso que a gente está falando aqui. Mas me conta, hoje a gente tem muito mais pessoas diagnosticadas, por serem neurodivergentes. certo. É claro, hoje a gente tem diagnóstico que há 30 anos atrás não existia. Mas é só isso, só o acesso ao diagnóstico que favorece esse número maior? Não. Na verdade, eles não colocam um específico. Não Tá, existe um motivo específico para ter aumentado tanto o diagnóstico, né. Eles falam que tem várias influências. Tem gente que leva para deficiência de vitamina, tem gente que leva para hipervitaminose da mãe na gestação. Tem, recentemente o Trump associou a eu acho que os de Tilenol, se eu não me engano, e lá é muito comum Tilenol, né, porque eles não têm dipirona, então, sim. houve essa associação. E será que em país que tem dipirona? Enfim. Então, assim, tem causa genética, que na verdade é herança familiar. É muito comum um paciente, quando tem algum transtorno, perguntar se tem alguém na família, né, não que isso seja a causa única, mas é comum perguntar. Então, assim, na verdade, as causas parece que estão mais amplas, né, o acesso ao diagnóstico também foi maior. Sim, E entender, porque, assim, quando a gente fala de neurodivergência, são 4, 5 transtornos diferentes, né, distúrbios diferentes. ok. Mas a maioria é TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então entender que realmente, assim, como o diagnóstico ele gira em torno do quase nada de sinais, por quase tudo de sinais, pega a faixa muito grande de gente, né, de pessoas. Então vai aumentar o diagnóstico também. E será que um dia o padrão vai ser neurodivergente? Porque está Pois crescendo, é, né? você estava falando do doido, né, e assim, eu sempre falo: "Gente, o doido só é problema quando é disfuncional. Então Sim, se a gente for doido e continuar trabalhando, sendo mãe ou pai, enfim, claro, né, continuar sem ofender ninguém, é né, sem isso. maltratar, tá tudo certo. O problema é quando é disfuncional. Então, assim, o que que eu acho? Eu também acho que a sociedade, cada um é de um jeito, né, e a Uhum. gente entender que não existe padrão. E como que você vê esse comportamento atual, com mais pessoas laudadas, né, mais pessoas com esse diagnóstico, interagindo em sociedade? Essas pessoas estão sendo aceitas, estão sendo discriminadas? Como é que você está vendo essa relação do padrão com os neurodivergentes? Eu vou falar em 2 situações diferentes para Por gentileza. a gente identificar. A primeira é pessoal, né, Tá, eu tenho um filho de 7 anos que é autista. E aí ele entrou na escola. Primeiro tem uma história de escola, de escolha de escola, mas enfim, ele entrou na escola e estava na época do Covid, pós-Covid, então eu não podia ir até a sala. Eu não sabia como funcionava, ele é não verbal, então eu não sabia muito o que acontecia, só o que a professora me trazia. E aí quando passou, assim, uns 4 meses que ele já tinha entrado, que ele entrou em agosto, a professora falou: "Jossana, queria compartilhar com você alguns vídeos da sala". Eu: "Tá bom". Que ela mandou, fui ver os vídeos, os amiguinhos dele todos, pega na mãozinha dele, leva ele lá, ah, que legal. não, aí eu falei: "Nossa, que gracinha os meninos e tal". Ela falou: "Jossandra, eles não têm ideia que o Davi é autista, em nenhum momento e o tempo inteiro eles ajudam: 'Vamos para o play, Davi, vamos não sei aonde, Davi'". Então assim, você vê que e até hoje eu falo isso, né, e meu maior medo é como ele não acompanha a turma, que ele ficasse para trás e a turma continuasse. Sim, Aí a coordenadora falou: "Não, é sem chance, ele vai desenvolver no período dele e vai acompanhando de acordo com o que ele consegue". Justamente por isso, porque essas crianças elas foram ensinadas a incluir, sem perfeito. falar que era uma inclusão. Então eu acredito que no futuro, como você falou, né, que daqui para frente como que vai ser, no futuro essa turma já vai estar cada um com seu problema, cada um se adaptando, né, então eu acho que futuramente ok. Hoje a gente tem um grande problema, né, em relação não só à neurodivergência, mas qualquer coisa que fuja do padrão, né, então se olha muito diferente. Mas eu vejo uma melhora significativa em relação a isso, sabe. Entender essa inclusão, o que que é essa inclusão, porque o que eu bato muito na tecla é a inclusão não é para quem é neurodivergente, a inclusão é para nós, né, é Verdade. pra tornar a sociedade mais saudável, né, porque é muito difícil a gente conseguir se adaptar num lugar, né, qualquer mudança que você tem, pessoalmente, independente de diagnóstico, é muito difícil você se adaptar, né, então eu acho que, assim, quanto mais adulto
mais difícil, Sim, né, porque você já tem um padrão ali. Mas eu vejo, assim, que a sociedade ela tá mais adaptada do que era, sei lá, uns 10 anos atrás, né, por diversos motivos aí que foram acontecendo. Mas eu vejo que isso vai melhorar, assim, né, tem mais tá otimista. resposta. Eu tô E o mercado de trabalho tem absorvido os neurodivergentes? Nossa, e é bom falar disso, né, porque, assim, a gente vê o neurodivergente como assim, a gente não, né, muito das empresas veem como uma incapacidade, como se fosse uma obrigação incluir aquilo ali, né. Sim, E na verdade, se a empresa conseguir olhar de uma forma que, pegue as características daquele paciente e desenvolva, e deixa ele trabalhar da forma que ele gosta, a empresa só ganha, né, e os colegas ganham também. Exemplo, cheio dos exemplos. Paciente que tem altas habilidades, né, e ele ok. gosta muito de um assunto. Se você coloca ele para fazer aquilo que ele gosta, vai virar um talento, né, às vezes vai ensinar colegas, então, é aproveitar a qualidade de todo mundo. E da Perfeito. mesma forma do padrão, tentar desenvolver aquela que ele não é tão desenvolto, desde que isso não seja um peso, né. Então, por exemplo, os autistas, tem autista que tem sensibilidade sonora e tem autista que não tem. Então, para quem tem sensibilidade sonora, não vai trabalhar com avião. Né, Ok, na pista. Então é adequar mesmo, né, a inclusão não é só você contratar, é você adequar o ambiente, e o ambiente também se adequar, né, para a turma que trabalha junto, principalmente, para que tudo flua, né, no sentido que a empresa é para evoluir, para trabalhar e é para crescer. Então eu acho assim que, otimista, né, de novo. sim. Eu acho que as empresas começaram a entender isso, sabe, a gente vai se adaptar justamente porque a gente tem um foco, e vamos focar nisso daí e concluir nosso objetivo. Eu tenho um grande amigo, médico, chama doutor Paulo Miranda. Ah, eu Ele conheço ele. tem transtorno do espectro autista, e aí ele é palestrante, ele é professor, ele faz um monte de coisa legal, e a neurodivergência não foi algo incapacitante para ele. Exatamente, é Muito essa a pelo contrário, palavra. ele soube aproveitar, né, as potencialidades dele e desenvolver-se. E a gente também, né, se Sim, adaptar, porque eu não tenho uma como que fala? Eu não gosto muito de fazer isso, por que que eu vou fazer? sim. Não vai ficar tão bem feito com as coisas que eu gosto, Claro, né. claro, Claro que a gente tem que desenvolver, concordo claro. plenamente, qualquer habilidade a gente tem que desenvolver. Mas o que eu não gosto vai sair pior do que eu gosto, então vamos focar no que eu gosto e vamos fazer. Então provavelmente ele gostava de dar palestra, né, enfim, e vários relatos disso, assim. Então eu acho que é essa adaptação, essa é a verdadeira inclusão, eu acho que é esse caminho mesmo. E que a empresa precisa se adaptar para receber um neurodivergente? Porque veja aqui no nosso público, a gente trabalha aqui no SESI, na FIEG, muito com indústrias. Então você Sim, pega lá uma fábrica que tem 7.000 funcionários, né, trabalhando numa linha de produção, local com muito barulho, muitos estímulos, muitas vezes com funções que são repetitivas. E aí, como uma empresa dessa se adapta para receber neurodivergentes? então aí é esse o ponto. Quem que vai trabalhar lá? É a pessoa que consegue trabalhar lá. Sim. Então, em outro local que eu trabalhava, eu era coordenadora, e aí uma das funcionárias de lá chegou para mim e falou: "Jossana, eu tenho transtorno social, meu psicólogo tudo tem laudo, eu preciso sentar naquela mesa lá no fundo". Então você vai adaptar o ambiente para ela, né. Se ela trabalha muito bem no fundo, deixa no fundo. Ok. Ah, o autista tem, sensibilidade sonora, mas ele quer trabalhar lá, é a oportunidade que ele viu ou enfim. Funciona com fone? Coloca o fone e vai, né. Então assim, e hoje também, com tecnologia, a gente está muito evoluído, né. Ontem eu estava vendo um fonezinho anti-ruído que você coloca. E aí o pessoal usa muito, inclusive, para ir pra orquestra, por causa ele tira o ruído, você só ouve a parte da música. Então assim, Ah, é? hoje Que legal. muito legal, muito, muito legal, assim. Pensei que Então tirava a orquestra, eu falei: "Isso não faz o menor sentido". não, tira o ruído de público, enfim. Então, assim, eu acho que a gente evoluiu muito nisso, sabe. Então, a questão não é inclusão, né, é adaptação geral. Tanto imagina, um
líder, um CEO com altas habilidades. Às vezes não tem nem paciência para conversar, mas o cara é um show. Então vamos adaptar do jeito dele. Às vezes colocar uma pessoa para fazer essa ligação, não sei, Sim, né, mas eu acho que é isso, é a empresa entender que se a gente foca que não é incapacidade primeiro, né, isso não é perfeito. incapacitante, e se a gente foca naquilo que tem de habilidade desenvolvida, a empresa só vai crescer. Eu acho que é o principal. E vamos lá, você vê as empresas com esse vigor Mentalidade. em tentar se adaptar, em tentar fazer essa inclusão bem feita? Ainda não, ainda não. Você vê que tem Doutora, já. você era a minha esperança, que tá dando respostas tão otimistas. Eu pensei, agora vai uma positividade nessa resposta. Ó, eu não vejo ainda, mas, já tem o movimento. E aí eu acho que isso transforma, sabe. Da mesma forma que foram, adequando outras coisas, né, que eram fora do padrão de novo, Uhum, como o PCD, sim, como, ah, diversidade. Então eu acho que isso vai se encaixar também. Mas eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, sabe. claro, claro. Porque, a gente também não pode forçar uma maturidade, a maturidade vai vir com o tempo. Você sabe que eu estava vendo, você falou de padrão ainda, voltando no padrão, né? Estava estudando um pouco sobre inteligência artificial e tudo mais. E hoje tem muito processo seletivo que é feito por inteligência artificial. O que é o grande problema disso? Eh, a inteligência artificial, ela tem vieses, ela é enviesada. Então, muitas vezes ela foi programada, concebida num país de primeiro mundo que tem aí a sua população em maioria branca, Sim. né, concebida em maioria por homens, e o que se percebeu no estudo é que essa IA, ela estava enviesada e estava favorecendo nos processos seletivos a contratação de homens brancos. E era um negócio que ninguém falou para ela fazer dessa maneira, né, o próprio viés da É, contratação, porque ela vai aprendendo com a rotina. é o padrão. Então, tá lá na Europa, beleza, tem 100 no processo seletivo, contrataram 10. Quem são os 10? 9 homens brancos e uma mulher. E ela vai aprendendo que homens brancos são mais valorizados do que a mulher. É um exemplo, tá? Sim. É assim que é o método dela aprender. E aí causa uma séria discriminação, né? E a gente traz isso para o Brasil, que a gente tem gente parda, gente negra, Ah, índio. aqui ela ia ficar doida. Ai, não, já existe. Empresas usam ela e estão tendo problemas. Onde eu quero chegar? E como é que está o processo seletivo, com IA ou sem IA, para pessoas com neurodivergência? Porque a gente vê um processo seletivo que seja tecnológico ou manual padronizado. As Sim. pessoas têm que mostrar um currículo que tem que ter mais ou menos as mesmas características, uma formação A, B e C que se pede naquela vaga, tem que ter uma experiência mínima que se pede naquela vaga. Você faz uma prova, que é a mesma prova para todo mundo. Dependendo, você faz uma entrevista, ou 2 ou 10. E aí você tem um neurodivergente que tem um protocolo de vida, né, uma Diferente. dinâmica totalmente diferente. Como é que a coisa se encaixa? Na verdade é a adaptação, né. Mas assim, a pergunta tá tendo uma exclusão? Eles estão perdendo vagas pelo processo seletivo? Eu não duvido. Eu acho que sim, sabe. Até porque você vai conseguir se adaptar só em prática, né, Sim, então aí processo seletivo para ele já é uma coisa que exclui, né, um autista que conversa apenas com alguns estímulos, né, vamos supor, ou não é mais tímido, né, ou enfim, qualquer um deles, né, sim, uma alta habilidade dislexia, melhor sim, ainda, um neurodivergente por dislexia. Ele não consegue nem conversar, imagina uma entrevista. Se o entrevistador não for inclusivo, ele de imediato ele já corta ele da entrevista. Então sim. assim, eu não vejo IA fazendo esse papel, Uhum. ainda, talvez, né, no futuro aí com uma base maior, né, consiga fazer. Isso é muito humano mesmo e eu acho que vai além disso, eu acho que vai para experiência mesmo, para saber exatamente ali ou então, um currículo que já conte, né, trabalhou muito tempo com isso e aí, sei lá, saiu por outros motivos, que não fosse algo de comportamento, Sim, né, alguma coisa assim. Mas, eu ainda vejo exclusão, ainda não vejo inclusão nesse sentido não. é. Tem muito para evoluir nisso ainda, né. Muito. É a maturidade, vai Sim, chegar, mas vai sim. demorar. Você falou que existem, né,
tipos diferentes de neurodivergência. TEA é uma delas. Quais são as outras? A gente inclui aí, principalmente TEA, Aham, dislexia, certo. eh, deixa eu lembrar, altas habilidades e TDAH. Aí tem umas menores, assim, mas o grosso mesmo são esses 4. Pois é, pensando em TDAH agora, até discutia agora há pouco com algumas psicólogas, né, o como a gente vê crianças diagnosticadas com TDAH, né, e aí isso me chama muito a atenção, porque falando em padrão, o que eu conheço do padrão da criança é ser curiosa, é correr, é Agitada. ser agitada, né, e agora o mínimo de descontrole já é TDAH. Será que a gente está tendo realmente um excesso nesses laudos ou realmente esse diagnóstico está vindo em boa hora? Bom, na minha época foi recente, Antes de brincando, ontem. anteontem. Eh, Na minha época a gente esperava propaganda, né, não sei se você lembra, mas em janeiro a Globo lançava o que que ia acontecer durante o ano inteiro Não, não é da de minha fi época não, não é não, não é não. Nunca ouvi falar. O Me que é Globo? conta, me conta como que era. É, Então, assim, em janeiro ele contava quais seriam os filmes sim. passados, né, durante o ano e a gente esperava, a gente marcava, a gente, né, tinha as propagandas, não tinha como pular a propaganda. Então, assim, a gente vive uma outra época, né, a criança tá ali no celular desde os 2 anos de idade. Ela sabe passar o celular, ela sabe pausar, ela sabe voltar o vídeo, então se ela quiser ver 3, 4 vezes, enfim, então, assim, a gente vive uma outra época agora. E isso eu acho que influenciou muito. Ou em desenvolver o TDAH ou, num falso diagnóstico. E eu acho que muito na escola está relacionado com a questão funcional mesmo, né, a gente conseguir desenvolver aquilo que a criança precisa. Eu tive 2 filhos passando pela alfabetização, então assim, a diferença para mim era enorme. Mas os relatos das amigas que mais me impressionavam. Por quê? Porque eram 2 irmãos da mesma casa, e um desenvolveu de um jeito e o outro não. Então, em 2 anos, um não conseguiu ler. Uhum. Mas o outro conseguiu ler no primeiro ano, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente perdeu um pouco nessa questão de personalidade, perdeu muito em relação a telas, a informação, principalmente, mas ganhou no sentido de: "Tá, e agora? Tá aí, o que que eu vou fazer?". Então a gente tem um uso maior de substâncias, né, de medicamentos para poder controlar, mas também a gente tem um uso maior aí de terapias, Sim. né, desenvolveu muito e eu acho que isso é muito válido. E a escola também se adaptou muito, né, a questão do TDAH na escola. Talvez essa criança vai chegar lá no futuro um adulto melhor, no sentido de funcionalidade. E aí a Perfeito. gente pensa num passado que para a gente parece muito estranho, parece muito fácil a questão de diagnóstico, mas que futuramente a gente colhe os frutos. Mas também pode ser que futuramente essa criança esteja usando 10 medicamentos para sobreviver. Então, a gente não sabe, mas vamos ser otimistas de novo, né. Boa, boa. Você citou aí o relato de uma colega sua. Quais são os desafios de uma mãe atípica? Ixa, iguais aos da mãe não a mãe típica, mas com umas observações muito grandes, muito grande. O que que eu mais tenho e, assim, pra mim, ainda eu consigo diferenciar muito, né, porque a Ana Rosa, com 1 ano e meio, a minha mais velha, com 1 ano e meio ela formou frase, e o meu de 7 anos até hoje não fala. Então, assim, pra mim, eu consigo identificar. E eu ainda fico pensando: "Gente, uma mãe que só tem um filho e ele vem autista, o que que é o padrão pra ela? Que né, ela não sabe quanto que a criança fala, quanto que a criança anda, então, o que que é o padrão? Então, eu acho que o desafio também é diferente para cada mãe, mas no meu caso, eu entender que o Davi vai desenvolver, mas ele vai desenvolver no tempo dele. Eu sempre falei, eu nunca se 3º aniversário do Davi, no discurso eu falei: "Desde o momento que eu soube que meu filho é autista, eu nunca delimitei o que ele ia fazer. Então eu vou sempre Perfeito. estimular, eu vou sempre estar
apoiando, e o que ele conseguir fazer, pra gente pequenas vitórias são grandes, do tipo: "Manda beijo, Davi", e ele manda. Ah, que legal. Fala mamãe, ele fala: "Papá", fala: "Papá não, mamãe". Então, assim, eu acho que esses detalhes pra mim são muito importantes. Já a da Ana Rosa eu quero saber se ela tirou nota boa, Sim. se ela tá disciplinada, se ela é responsável. Então eu acho que o foco muda, né. As grandes dificuldades da Ana Rosa não são nem o que o Davi tá pensando, são outras completamente diferentes. Eu acho que essa mentalidade de entender o que que o filho vai passar, né, o que ele tá passando e qual que é a meta dele num futuro, eu acho que é a maior dificuldade para nós. Como é que fica a cabeça da mãe? Porque minha mãe também teve 2 filhos, né, até onde a gente sabe são típicos, eu e meu Sem irmão. diagnóstico. Mais ou menos, sabe. Porque onde eu vejo, características TDAH, eu tico todas. Características TEA, tico todas, eu acho que eu tenho todos os lados, ok. Mas assim, minha mãe teve 2 filhos e penou bastante, 2 filhos totalmente diferentes em sua personalidade e tudo mais. Como é que fica a cabeça da mãe, né, criando 2 filhos com tamanhas distinções? Eu acho que igual toda mãe, culpada, sempre culpada. É mesmo? É. Por quê? Porque, o que eu falo muito em relação a 2 filhos. Tá. Eu fico muito pensando se eu estou sobrecarregando um para tentar um encaminhar um futuro para o outro, né. Então a gente está sempre achando que está com culpa. Aí às vezes eu consigo sair com a Ana Rosa tranquila para passear num shopping, para comer. O Davi já tem algumas coisas que eu tenho que pensar, Uhum. do tipo, se ele sair, ele não vai comer comida, e ele ama comida. Ele não entende que eu tenho que parar no banco para fazer alguma coisa. Ele vai querer sair do banco, né. Então, assim, eu acho que é mais essa sensação de sempre estar culpada de alguma coisa, né, ou de dar muita atenção ou de dar menos atenção, de poder levar numa atividade ou não levar, é sempre isso, sempre as mesmas coisas, né. Mas, pra quem tem um só, eu acho que a maior dificuldade é entender esse desenvolvimento mesmo, né, e eu acho que é onde tem que trabalhar. Sempre tem uma turma que cuida da mãe, do pai, que está ali envolto, né, principalmente nessas clínicas de terapia. Então a maioria usa a frase "cuidar de quem cuida", Sim. né, e não só na parte de neurodivergência, né, quando você cuida de uma mãe que está acamada, né, enfim, quando você está cuidando de algum outro que precisou. Então eu acho que é mais nesse sentido, sabe, de tentar trabalhar emocionalmente quem está ali exercendo uma função que acaba que é um pouco mais pesada. Que conselho você poderia dar para uma mãe atípica que está nos assistindo, uma mãe de primeira viagem, que não tem o teu conhecimento? Você tem uma formação em medicina, você sabe muito mais que muita gente. Mas você sabe que eu não quis saber, né. É. Quando eu pensei e foi engraçado essa história do diagnóstico. Me chamaram para conhecer para trabalhar num hospital aqui em Goiânia. E aí, durante a semana foi difícil, a pessoa também não pôde, a gente não conseguiu casar a agenda. Aí eu falei: "Não, posso no sábado à tarde". Falei: "Então tá". Sábado à tarde, muito silencioso, tranquilo. Eu olhei para o Davi, ele tinha 1 ano e 2 meses. Eu olhei para o Davi e falei assim: "Gente, eu acho que o Davi é autista". Aí comecei a buscar na memória o que que eu estudei de autismo na faculdade, e não lembrava, não lembrava, deu um apagão. Cheguei perto do Davi, ele estava sentadinho, aí eu abaixei, olhei bem no rostinho dele e falei: "Davi", falei, aí ele não olhou. Eu falei: "Se ele eu vou chamar de novo, se ele não olhar, ele é autista". "Davi", não olhou. Aí saí, fui no hospital, e aí cheguei no hospital, estava tudo preto, eu falei: "Gente, que hospital feio". Tudo preto, cinza, assim, na verdade é porque eu estava com a cabeça em outro lugar. Então, assim, bagunçou tudo, voltei pra casa, cheguei em casa, falei para meu marido, falei: "Olha, Davi é autista". Ele falou: "Você tá doida?" Falei: "Ele é autista". Ele falou: "Deixa eu te falar, a Ana Rosa falou com 1 ano e meio, mas isso não é o padrão não?" Falou assim, né, formou frase, com Sim, 1 ano e meio. "Isso não é o padrão não?" Eu falei: "Então tá bom, tô doida, deixa pra lá". Porque pra mim era mais fácil também, né, correto. aceitar que era doida e desenvolvimento normal. Sim. Aí passou acho que uns 2 meses, 3 meses, foi uma psicóloga amiga lá em casa, e o Davizinho estava no sofá assim, ó. Aí ele saiu pra dormir, falei: "Você viu o Davi balançando ali no sofá?" Ela falou: "Vi". Ela falou: "Vai na Lorena". Falei: "Vou". Fui na psicóloga.
né, aí era assim, eram 3 consultas, uma com os pais, uma avaliação da criança e a terceira devolutiva. Na primeira consulta eu falei: "Ele é autista". E eu, como se não soubesse, nunca tivesse contato, quase morri. Nossa, eu chorava, chorava, chorava: "Meu Deus, como é que vai ser a vida do meu filho", não sei o quê. Mas tinha, sei lá, uns 6 meses já que isso já estava na minha cabeça, entendeu. Então assim, enfim, a gente nunca está preparada. A gente nunca vai estar preparada para qualquer notícia que saia daquele padrão, que te traga conforto. O Correto. desconforto vai vir, né, e aí você vai ter que trabalhar isso. Então para as mães atípicas, o que que eu acho? Entender que é desenvolvimento também, só que é o desenvolvimento no tempo dele. Às vezes, por exemplo, altas habilidades, ele é extremamente desenvolvido intelectual Legal. e alguns assuntos. Ele acha chato conversar com a gente. Você vai falar, sei lá, ele chega pra aula, tá ensinando concordância verbal, ele já sabe, tá chata a aula pra ele, entendeu. Então assim, eu acho que é entender que é desenvolvimento da criança e que a gente tá fazendo o papel de pai e mãe ali, que é promover, que é incentivar e dar esse suporte. O que que ele precisa? Precisa ir pra terapia, então ele vai pra terapia, né, eu acho que é isso, é tranquilizar o coração e entender que é o desenvolvimento. Bom conselho e bonita história sua. Obrigado. Falando em terapia, hoje a gente tem os tratamentos relacionados à TEA como o maior custo do plano de saúde. Superou os tratamentos oncológicos. Como se dá esse tratamento? Porque não existe um protocolo só, não é? Cada caso é meio que um caso. E por que que é tão complexo e oneroso o tratamento? Eh, vamos lá, tem 2, eh, é um assunto delicado, porque assim, eh, como mãe, eu tenho que ir pelo caminho de tratamento, de terapia, Claro, e isso, como é normalizado pela ANS, esse tratamento, então o plano oferece tudo. Mas como até, conhecedora dessa parte de operadora, a gente também tem que falar de fraude, né. ok. Então assim, o transtorno de espectro autista, ele tem vários vários desenvolvimentos, várias necessidades de desenvolvimento. Então vai depender do que a criança precisa. Por exemplo, o Davi, não verbal. Então tem que reforçar ali na fono, tem que reforçar na musicoterapia, que é onde eles conseguem desenvolver isso daí. E não é só falar, é comunicação, né. Então, a parte de terapia ABA é extremamente importante, porque ele precisa falar o que que ele quer, o que que ele precisa, né, nem que seja pegar na minha mão e levar onde ele quer, né. Então vai depender da criança. Tem criança que vai precisar de 2 horas por dia, de segunda a sexta, tem criança que precisa de 2 horas por semana, né, enfim, e também tem que adequar a rotina da família, né. Como que um pai que trabalha das 7 da manhã às 6 da tarde vai levar o menino na terapia, né, Sim. vai ter que se organizar ali para poder e a criança também. Bruno, eu falo muito que, tadinho, os bichinhos é CLT. Eles trabalham, assim, muito. Aí meu filho, ele vai pra escola, chega 7h15 lá, sai 12h15, Boa. corre, almoça, correndo, escova os dentes, vai pra terapia, chega 2h30 lá na terapia, sai 5 horas da tarde. Na hora que ele volta, foi pra escola, eu falei: "Como que eu coloco um menino desse pra fazer tarefa? Eu tenho que deixar a criança brincar". Claro. Qual que é a idade do Davi? 7. Então, assim, a gente tem que entender que as terapias são muito necessárias e a gente tem que se adequar à rotina. Além disso, vou falar mais, assim, claro, porque saiu até esses dias no Fantástico, né. Desde que começou, existiu muita fraude, Uhum. e de variados tipos. Uma terapia paga por plano era em torno de R$ 70, né. Certo. Com essa história aí aumentou, foi para cento e sei lá, 140, 160, deve ser mais ou menos isso. Só que essa mesma terapia no particular era 200. Aí o que que o pessoal fazia? Vou colocar 2 Passar para horas, 3. 2, 3, para dar o valor que eu recebo, né. Isso é errado. Sim. É muito mais legal você negociar o seu serviço, do que fazer o errado. E além disso, utilizar o cartão de algumas crianças para passar o global, né, ou passar além do global.
Isso não acontece só de criança, né, acontece em outros casos também, quando não se tem coparticipação, quando um plano paga melhor, mas tem a parte de fraude também. Então isso onerou muito. E junto disso, tem a liberação, tem a confirmação da ANS que pode fazer. Diante dessa situação, começou a ir para a justiça, só que quem julga é juiz. Como que o juiz fala para mim, mãe atípica, que a criança não tem que fazer que tanto de hora? Ah, pois é, Ele não vai colocar isso daí sim. na mão dele. Não tem propriedade para Não tem isso. propriedade. E aí não se desenvolveu nessa área. É um grande BO, assim como a oncologia, até porque a oncologia, nesse caso, assim, estão, graças a Deus, né, estão desenvolvendo várias medicações, então isso tudo vai entrar. Tudo que trata tem que entrar, né. Mas eu acho que na parte de autista é mais essa questão, sabe, da necessidade deles, mais esse problema de fraude, Um que é muito grande. oportunismo É isso. de quem executa o serviço. E não tinha tantos, né. Sim. Até que psicologia tinha um número de profissional bom, mas quando começou a especificar que era um profissional, que tinha que ter o curso, que era analista, depois, que era assistente, depois fazia curso de analista, enfim, foi minguando. Esses profissionais que tinham tudo isso, obviamente teriam que cobrar mais, até pelo conhecimento que foi Claro. adquirido. Mas terapia ocupacional, fono, terapia ocupacional, se eu não me engano, até ano retrasado, só tinha um curso aqui É em muito Goiânia. curioso, né, é um curso que passou de ser deserto para ser uma profissão mega valorizada agora. A gente não acha Exatamente, TO para contratar. exatamente, igual fono. Sim, Para quem contrata fono para operadora, para enfim, qualquer lugar que não seja um particular de autismo, é muito difícil achar. sim. Ok, é lei do mercado, né, Claro, se claro. paga melhor ali, a gente também faria igual. Mas realmente, assim, virou um boom. Tem muita operadora conseguindo lidar, muita, e vem desenvolvendo. O que eu vejo na prática é, faça o pay dele, né, o projeto que ele vai desenvolver ali e acompanha. O que você pode fazer é cobrar e ver como está a avaliação desse paciente. Mas é um BOzão, quem descobrir como é que Como é que resolve isso resolve daí vai esse vai vender ganhar caro, viu. dinheiro. Pode cobrar caro. Ai, ai. Você viu que o tema é complexo, mas também é muito gostoso. Mas eu quero falar com você, que trabalha numa empresa, é RH, é dono de uma empresa. Diante do acesso a mais pessoas com neurodivergência, que até auxiliam sua empresa a cumprir cotas de PCD muitas vezes, você precisa preparar o seu negócio para tal. Então, invista na capacitação das suas lideranças para receber esse novo tipo de profissional. O SESI já faz uma atuação com essa, seja elucidando as lideranças, os colaboradores, seja ajudando a preparar, né, toda a empresa para receber os neurodivergentes. Inclusive, tem um case listado aqui no livro, Organizações Saudáveis, case da empresa Vitamedic, que o SESI Jundiaí executa um trabalho brilhante lá relacionado ao transtorno de espectro autista. Então, fica a dica para você, procure o SESI mais próximo à tua empresa ou pelo 4002-6213. E se tiver interesse em ler mais sobre esse case e todo o livro, está disponível na Amazon, o link está aqui embaixo na descrição. E eu já quero agradecer e passar para as considerações finais. Doutora Jossana, foi um prazer falar contigo. Igualmente. Sempre uma simpatia e foi um papo muito esclarecedor em um tema muito complexo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, para mim realmente, assim, é uma honra estar aqui, eu acho que você desenvolveu uma área no SESI, eu não tinha noção de dados financeiros e na sua apresentação eu vi o tanto que você desenvolveu essa área. E eu acho que de consideração final é isso, é a gente dar importância hoje, eh, ao que a gente consegue trazer esse retorno, sabe. Eu acho que se a gente conseguir entender que não é incapacidade, que é inclusão, e que todas as empresas já têm, só precisa se adaptar, né. Eu acho que
enfim, o que a gente puder também ajudar nesse sentido, né, dar as mãos e transformar a sociedade mesmo. Eu acho que é uma transformação de sociedade, uma transformação de organização e para a gente ir para o lado saudável. Agradeço demais o convite, estou à disposição e vamos junto. Vamos juntos, é um prazer. Quero agradecer também a nossa equipe técnica, a Isabela, Eduardo, Bruno César, nossos sponsors, Claudemir Bonato, André Rocha, e minha gratidão especial a você que nos acompanha aqui no Saúde Mais Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.